Boa noite, amiguinho, como vai? Boa noite, amiguinho, como vai? Boa noite, amiguinho, boa noite, amiguinho, boa noite, amiguinho, como vai? Boa noite. Vamos dar um start aqui em mais um podcast. E hoje eu decidi falar de um assunto que é o seguinte: hoje eu tava andando pela rua, fui na casa de uma amiga minha, falei assim, saí do trabalho, tô com fome, passar na casa dela ali, chamar ela pra bater um rango, comer um sanduíche, um lombo, uma coisa assim qualquer. E, pois bem, né, passei na casa dela, peguei ela. E aí a gente foi passando pelas ruas e eu encontrei na imagem aí, que toda vez que eu gravo, o rapaz da motinha passa aqui. Toda vez. Tá, agora já passou. Então eu tava andando com ela nas ruas, aí eu fui olhando assim pras paredes, eu vi essa imagem aí, que eu vou deixar uma foto. Deixar uma foto aí dessa imagem. Tinha nas paredes pichadas. A gente contou 3 variações dessa pichação. Que tá escrito Marreco quer. E aí tem sempre 4 alternativas ali para marcar. Em cada uma das três pichações, você tinha alternativas diferentes. Mas eu vou deixar essa pro final. Né? Vou deixar pro final. Porque eu quero falar sobre essa arte de rua, que são as pichações engraçadas, as pichações, grafites, assim, que eu acho muito interessante, né? O aspecto... O grafite já é muito bem aceito. Eu acho que eu não conheço mais pessoas que discutam tanto o fato do grafite, né, dessa arte de rua ser mal vista, vamos colocar assim, né? As pessoas já vêm com uma arte, já pedem pra, não, faz um grafite aqui no muro da minha casa. Né? Tem ali tem alguns lugares aqui em Taguatinga, onde eu moro, que você tinha uma parede numa rua que, descendo onde eu moro, que todo ano o dono ali da casa da esquina, né? Como é casa de esquina, então tem um paredão assim, né? Que fica na lateral da rua. E ele todo ano ele contratava, todo ano talvez seja demais, assim, mas cada 2 anos, uma coisa assim, ele contratava um grafiteiro e falava, ó, manda um grafite aí, faz qualquer coisa. Então era bem legal, porque a cada 2 anos, né, enfim, recorrentemente você tinha uma nova arte ali de grafite. No muro aqui da esquina da minha casa tem um grande muro que foi grafitado há muito tempo. Já tá velho, a pintura já tá descascando, tá desbotada, mas ainda tem vários grafites ali. Eu acho muito bacana, né? Beleza. O grafite é uma expressão urbana de pintura gráfica, né? Que poucas pessoas hoje em dia, pelo menos assim, no meu círculo, eu vejo questionar. Eu lembro que quando eu era jovem, o grafite ainda não era uma coisa assim tão consolidada. Se discutia muito, né? É feio, é ruim, não sei o que, né? E assim, pelo menos aqui na minha região onde eu moro, eu conheço poucas pessoas que falariam que, tipo, grafite é sujeira, tá sujando a rua, é feio, sei lá o que. Enfim, mas é claro que a pichação aí, acho que eu conheço poucas pessoas que consideram a pichação uma forma de estética ou de grafia. Né? Só vem como um crime mesmo e uma delinquência. Não estou falando que a pichação não seja um crime, não seja uma delinquência, de alguma maneira. Mas a gente tem que olhar mais para fundo na pichação. O celular tá acabando a bateria, ele até apitou aqui.
mais para fundo pro fenômeno da pichação. Por que as pessoas picham, sabe? O que leva as pessoas a picharem? É claro que essa ação social, vamos usar aqui o conceito do Weber, agora recebi uma mensagem, eu pensei que tinha desabilitado para gravar. A ação social, o pichar, é uma mesma ação. Mas o que se picha, com que intenção se picha, né? Porque tem, na minha percepção, tem vários sentidos para que isso aconteça, né? Então, por exemplo, eu já vi pichações de que claramente é uma delinquência. Assim, claramente é só uma delinquência. Jovens querendo pregar peça e que querem ser rebeldes, sabe? Aí, tipo, pichar palavrão no muro da casa da galera só porque deve ser muito louco e hahaha, kkk, trosley. Enfim, isso aí é um tipo de pichação, né? Eu diria que é uma pichação egoísta, que é o jovem, ou pode ser o adulto também, não precisa ser o jovem, pode ser uma pessoa mais velha também. Mas normalmente é o jovem que faz isso, né? Num ato de rebeldia ali, ele quer expressar só a sua pulsão individual pela aventura, pela delinquência, assim, pelo hedonismo ali, pelo prazer de fazer uma coisa proibida e correr um risco, né? E viver essa aventura. Então acho que é um picho egoísta, né? Você vê que são pichos também que não tem mensagem. É só uma coisa, uma zoação ali, né? Uma zoação que é chato mesmo. Né? Esse eu acho que é um tipo de picho. É o picho egoístico. É o picho egoísta. Eu já vi também pessoas pichando. Eu acho que esse é o clássico, né? Que é o picho de protesto. Quando você tem ali uma pichação, uma pessoa fez uma pichação para chamar atenção para uma denúncia, né? Não tem. O que importa é a mensagem, não é a forma como está escrito, né? Mas é a mensagem. Então, numa ditadura, você vai lá e escreve abaixo a ditadura, é um protesto, é uma forma de você buscar fazer as pessoas refletirem, expressar um descontentamento político, social, cultural, levar alguma reflexão, alguma inquietação. Então uma pichação social. Esse tipo é baseado no conteúdo. Né? Ele é um conteúdo com alguma frase de efeito, abaixa a ditadura, taxem os ricos, não sei. Né? Alguma mensagem para passar. Então eu diria que é um picho de protesto. Acho que é um picho válido. Um picho de protesto é válido. Né? Ainda mais quando você utiliza ele em algum local que é representativo ou simbólico, né? Então vai lá, picha um banco, abaixa o capital, sei lá, e é um banco aí que explora as pessoas, não sei. Né? Esse picho pode acontecer também dentro de um âmbito maior, de um protesto ali que está acontecendo, com pessoas se reunindo e não sei o que, e acaba pichando ali alguma coisa. Então esse é o picho de protesto. Pode ter também o picho de gangue, que é quando você tem ali gangues, facções, né? Isso realmente acontece. E aí você tem que indicar qual que é o território, né? Então o picho não é necessariamente de gangue, mas é um picho por territorialidade, né? Onde você utiliza um padrão gráfico, ou o nome mesmo, né? Ou um padrão gráfico específico, um símbolo, um signo, para expressar que aquele território ele é ocupado, é vivenciado, como se diz, apropriado por algum grupo político, religioso, por algum grupo até mesmo criminoso, pode ser, né? Uma facção de um local, assim. Lembro que há um tempo atrás tinha... Isso faz muitos anos, né? Mas aqui ao redor tinha um picho que era um escrito 65 estilizado e um símbolozinho que eu não lembro direito como era, mas era sempre assim. E indicava que essa região era de um traficante, algum traficante que
que morava, né, aqui por perto. Todo mundo sabia que ele era traficante, assim, mas ele não fazia nada de mal pra ninguém, assim, na rua, né? E nada acontecia, e é isso aí, né? Todo dia era um carro diferente ali na frente da casa e tal. Umas coisas meio estranhas, mas nunca houveram grandes problemas por causa disso, mas tinha esse picho, né? E no portão da casa ele tinha essa pichação também, né? Desse símbolo. Então era um picho de identificação, vou chamar assim. Né? A gente falou do picho egoístico, do picho de protesto e o picho de comunicação, né? de territorialidade. Quer dizer, comunicação, todo picho é comunicação, né? Porra. E tô sendo muito idiota, né? Mas é um picho de territorialidade, ele demonstra uma territorialidade ali, marca território, né? Como se fosse um cachorro fazendo xixi no poste, só que em vez de fazer xixi, você joga o seu spray. Também tem o picho. Faz muito tempo que eu vi esse filme, que é um documentário chamado Picho. Simplesmente Picho. Acho que se você procurar no YouTube, deve ter esse documentário chamado simplesmente Picho. E esse documentário mudou a minha percepção sobre o picho. Porque o picho, né, ele também tem um tipo de picho que é um picho de identificação e valorização pessoal, vamos colocar assim. Que é um documentário focado nas comunidades de pichadores em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu não lembro, acho que é em São Paulo. E aí fala tipo assim, por que as pessoas picham, né? E é uma coisa interessante, porque mostrou o seguinte, é, o, o, os pichos que esse documentário se refere são pichos que são nomes, né? Nomes não de uma pessoa, assim, tipo João Antônio, José da Silva, mas era um picho assim com um pseudônimo, isso é um pseudônimo, com as letras estilizadas, né, e que eram repetidas ad nauseam na cidade e nos mais diversos locais, né. E aí o que esse documentário mostrava, faz muito tempo que eu vi ele, mas essa é uma reflexão que eu fiz com ele. Não estou falando que o documentário fala isso, ou ele defende isso, eu não lembro mais, porque faz muito tempo. Mas que me fez refletir é o seguinte, esse picho, ele é feito por que pessoa? Por pessoas muito marginalizadas, que moravam em comunidades, em favelas, que pessoas que além de marginalizadas, e por serem marginalizadas também não têm nenhuma visibilidade social. São pessoas que são assim, esquecidas pela sociedade e não são respeitadas de nenhuma maneira, né? Então elas trabalham, têm as vidas delas, têm as famílias, mas não tem um reconhecimento do Estado, não tem um reconhecimento mal e mal da sua sociedade, da sua comunidade, no máximo da sua família, e às vezes também não. Não tem apoio, suporte no trabalho, é só explorado, também não tem nenhum reconhecimento aí. E o que acontece? O picho, esse picho que essa pessoa faz, que tem um nome, que é um pseudônimo, com uma certa estilização, quando essa pessoa faz ele, e faz em vários lugares, é como se ela pudesse ser notada e de alguma maneira valorizada. Ela não é mais invisível, porque ela está na cidade, ela marca a sua presença a partir daquele símbolo. Aquele símbolo representa a sua presença, ainda que de maneira velada, né, porque tem um nome ali que está escondendo quem que é verdadeiramente aquela pessoa, mas que mostra que ela existe, né? Uma pessoa que em todos os momentos e condições da sua vida é invisibilizada, mas que quando faz aquele picho, aquele pseudônimo estilizado, ela é notada de alguma maneira. E aí mostra o documentário como que essas pessoas sempre se esforçavam por repetir o máximo possível o seu pseudônimo em vários lugares da cidade, e também de colocar essa pichação, essa grafia, né, nos locais mais difíceis, porque também era uma forma de ser valorizado pela comunidade de pichadores ali, não todos os pichadores, tipo o pichador aí de protesto ou o pichador egoísta que só quer
pichar para ver de qual é. Mas dessa comunidade de pichadores que tem esse mesmo, que compartilham desse mesmo sentido da ação social, do picho, como se diz, não, picho de identificação, né? Picho de identidade, né? De visibilidade, um picho pela visibilidade da identidade dessa pessoa, ainda com uma identidade que ele está criando ali, uma persona, um pseudônimo. E aí, essas pessoas, né, elas não se conhecem, mas sempre acabam, tipo, pô, você viu lá o, sei lá, Joker 66, ele, cara, ele pichou a Faria Lima inteira. Então, tipo assim, pô, Faria Lima era um lugar difícil e tal. Poderia ter sido preso, muito arriscado. Então, é um momento em que aquela pessoa, ela é notada, mesmo que todas as outras pessoas que estão notando ela não saibam quem ela realmente é. Mas compartilha, existe um compartilhamento de sentido ali e de visibilidade de alguma maneira. E aí eu lembro que no documentário um dos pontos mais disputados pelos pichadores, né, para pichar, era o topo de um prédio que é um banco, acho que é o Banco do Brasil, lá em São Paulo, que é tipo um prédio muito alto, e aquela coisa, tipo assim, pô, se você pichou o topo daquele prédio primeiro, como você subiu lá? Sem ser pego, sem ser preso, nem nada. E, tipo assim, seu nome tá num lugar que todo mundo vai olhar, sabe? Seu pseudônimo, digo. Então, é quase que, de um certo ponto de vista, um ato desesperado pela visibilidade social e por tudo que uma visibilidade social dá para as pessoas, né? Dignidade, identidade, identificação, empatia. É quase que um ato desesperado de buscar, de alguma maneira, reaver a, a visibilidade que essa pessoa deveria ter. E aí esse documentário mudou a minha perspectiva sobre o picho por causa disso, sabe? É, e aí é isso. Também o picho, ainda que seja às vezes num local inapropriado, que você olha assim, pô, cara, picharam a casa do vovozinho aqui, do tiozinho, mas você entende o aparato sociológico que está por detrás da coisa, né? Quando é nesse sentido do picho que é um pseudônimo para identificação e que é uma certa forma de visibilidade. Não é a questão de justificar e de falar que é certo ou que é errado, porque acho que quando você chega a compreender algumas coisas, não existe mais o certo e errado, você simplesmente compreende o porquê que uma ação é feita e aí fica difícil julgar se é estritamente certo ou estritamente errado, e as coisas ficam mais turvas nesse sentido. Bem, estou viajando aqui, já tem 18 minutos que eu estou falando disso, e eu estou falando até pensando um pouco sério, e o objetivo desse podcast, hoje pelo menos, não era ser sério, mas queria levar essa reflexão, né? Desses tipos de picho. Tem um outro tipo também que eu. Esse picho que eu falei, eu vou chamar ele de picho contra a invisibilidade social, né? Vou chamar assim. É um picho de protesto também, só que não é um protesto político explícito, igual o que eu falei antes. É um picho de protesto humanitário, quase, sei lá. Enfim. E tem o picho de identificação, que eu vou chamar sei lá, vou chamar aqui de picho identitário, né? Que é um picho assim que a pessoa ela faz só pra mostrar que faz parte de um grupo. Acho que tem muito a ver com picho por territorialidade, então, sei lá, já vi picho. E aí a gente vai entrar na discussão dessa imagem que eu coloquei, que é um dos pichos que eu mais acho incrível, que é o picho cristão. Que é eventualmente não tem muito isso, assim, não é uma coisa que as pessoas fazem muito, mas eu acho muito engraçado. Acho engraçado mesmo, né?
É o que é o picho cristão. Que a pessoa, ela picha uma coisa cristã no muro de alguém, assim. Ou no muro de um local público. E eu acho engraçado. Eu não sei exatamente porque eu acho engraçado, só é zoado. Tipo, você não, eu acho engraçado porque você não espera que, 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 que uma pessoa vá pichar um muro para escrever um versículo bíblico ou alguma coisa do tipo. Num país como o Brasil, que é um país cristão, assim, a sua esmagadora maioria da população é cristã de alguma aí das várias vertentes de cristianismo. E eu acho que é exatamente essa quebra de expectativa que vai ser engraçado, né? Mas eu acho muito engraçado. Então, tipo assim, já vi. Teve uma época que tinha uns pichos aqui perto de casa que era tipo, Deus é amor. Beleza, ok. Só que eram em locais muito. Muito nada a ver. Não era sei lá, num poste, numa placa, num, num outdoor, num muro público. Era tipo assim, na frente de uma casa. Tipo assim, tem uma casa, imagina a casa. Aí tem o portão da casa e tem do lado do portão tem um muro branco. Aí tem lá, Deus é amor. Aí você tipo, não faz muito sentido, sabe? Parece que tá no. É estranho, entende? Você não espera que uma pessoa vá fazer isso aí. Colocar essa mensagem no muro de uma outra pessoa que não tem nada a ver, né? Assim, a princípio não tem nada a ver. Enfim. É, eu acho engraçado esse tipo de picho. O picho egoístico, eu também acho engraçado, porque ele é mais nada a ver. De todos ele é o mais nada a ver. De todos ele é o mais imbecil. Assim, porque os outros eu até entendo. Eu não chamo eles de imbecil, assim, os outros tipos de picho. Eu acho que tem um motivo, tem um. Por mais que seja desconfortável ou chato, mas existe. Aquilo aconteceu porque alguma coisa na nossa sociedade está errada ou expressa algo da nossa sociedade que não pôde ser canalizado, escutado e comunicado por outro meio e só sobrou aquele. Sabe? Mas o bicho que eu chamei de egoístico, que é só o cara, a moça, o jovem, o adulto que, sei lá, tipo, saiu, bebeu altas no barzinho e falou: caralho, ia ser muito doido se a gente pichasse é, 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 meu pau de óculos, né? Ah, kkk, ia ser muito doido. Aí eles saem por aí pichando, sei lá, um pênis de óculos nas paredes das pessoas, assim, super mal feito. Não que isso tenha acontecido, nunca vi isso, eu imaginei um exemplo hipotético. É o mais nada a ver, sabe? Mais nada a ver, porque não comunica nada, a não ser que nada tem sentido, sabe? Então é isso. É, deixa eu pensar aqui. Tem um picho, tô falando de pichos que eu gosto, né? O que eu acho engraçado. Tem um picho que é um meme, ele virou um meme muito bom. Assim, eu acho muito bom. Claro que é meio nada a ver, assim, é um meme dunk, meio lixo. Mas é um picho de alguém que escreveu assim na parede. Como é que chama? Oh meu Deus, eu esqueci. Mas tipo assim, mate sua família, use crack. é, e uma terceira coisa. É tipo assim, são três frases muito agressivas, pichadas de um jeito muito. é, 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 muito capenga num muro muito triste, muito sad, muito cinza e tosco, sabe? E eu acho engraçado no sentido de ser irônico e pós-moderno. E eu gosto muito, você procura aí tipo, use crack. Não vou ter que procurar isso aqui, calma aí. Tá no meu celular, tá na galeria. Tem aqui na minha galeria, tem um álbum que chama
que eu guardo minhas piadinhas. Memes e imagens amaldiçoadas. E aí eu guardo aqui. Eu vou achar essa foto desse muro, dessa parede. Tá chegando, calma aí. Calma aí que eu vou achar. Eu vou ter que achar. Aqui, ó. Use drogas, mate sua família, coma merda. Cara, procura isso no Google, procura esse picho no Google. É uma imagem que virou um meme durante o tempo, assim. Eu amo essa imagem porque é muito gratuito, agressivo e ruim. E você não espera, assim, coma merda, sabe? O final é uma cadeia de ideias que eu acho irônico e pós-moderno. Bem, de qualquer maneira, eu comecei falando que essa reflexão que eu tive foi porque eu vi andando na rua com a minha amiga essas 3 pichações, que é o seguinte: tem uma frase e tem uma múltipla alternativa, sabe? Na sua prova, quando tem lá, você tem 4 alternativas para marcar e você tem que marcar com X qual é a correta. E aí eu tirei foto só de uma, devia ter tirado foto das outras, mas todas as 3 tem assim: marreco quer. Essa é a frase, marreco quer. O que ele quer? Aí tem as alternativas. Eu tô lendo aqui a imagem, que é a que tá no post aí do episódio. Café, cura gay, os 1000 anos e Gustavo. E aí tá marcado 1000 anos, né? Em todas as 3, as 3 pichações que tem escrito sempre marreco quer e várias alternativas, todas as alternativas sempre são diferentes, os nomes ali. Tipo, o que o marreco quer? E aí tem várias coisas diferentes. Nunca muda a terceira opção, que é os 1000 anos. Essa sempre é a mesma. E ela tá sempre marcada. E aí, esse em especial, tem embaixo o autor desse bicho, né? Que tá escrito aí: Flori sua gangue. Quem é Flori? Quem é sua gangue? Sabe? O que são. O que é. Quem é Marreco? O que é Marreco? Por que o Marreco quer os 1000 anos? Né? Será que é um trocadilho? Tipo, 1000 anos, no caso, bunda. E aí, tipo assim, ele quer 1000 bundas, ele quer. Então, uma parada meio sexista, assim, tipo, é um picho de um cara falando que o marreco quer bundas. É uma coisa sexista, é isso. Ele quer cura gay, tipo assim, eu não entendo o que tá acontecendo, sabe? Eu vou. Devia ter tirado foto das outras. As outras tem outras coisas escritas assim, nada a ver também. Tipo, esse, pra mim, mais nada a ver. Do nada tem cura gay. O que ele quer? Cura gay. Ai. Às vezes dói lembrar que algumas não, né? Muitas pessoas têm essa noção na cabeça de cura gay, que é uma coisa que. Ai. Eu fiz questão de esquecer da minha cabeça que existe. Mas a sociedade existe, tá aí pra me lembrar que essa é uma noção que tá por aí. Que é real. É real, assim, que as pessoas acreditam. Não tô falando que eu acredito e que eu acho real que é a cura gay. Pelo amor aí da deusa. Não. E eu achei maravilhoso esse bicho. Marreco que você não espera, sabe? Você não tá esperando que você tá andando na rua e tá lá, marreco quer cura gay. Os 1000 anos. Que anos? Que 1000 anos? 1000 anos de quê? É um nazista, tá pichando isso? Ele quer 1000 anos, ele quer reaver o Reich. Ele quer fazer o Reich de 1000 anos. 1000 anos de quê, poxa? Enfim. É isso aí. 30 minutos de podcast, tô concluindo, já tô com sono aqui, bocejando. Lembrei também de um bicho que tem ali perto do local de trabalho, que tem ficado muito recorrente, que na verdade é um desenho do
do Chaves. É sempre a cabeça do Chaves, pintado de maneira muito simples e sempre tem escrito lá do pi, 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 né? Não sei porquê. Eu não sei qual é a dessa aí. Mas é isso. Falei sobre picho hoje. Assunto bacana. Durma bem.